tarde, muito boa tarde a você que está acompanhando a gente aqui, nessa que é a primeira série do Awaken Talks Entrevistas. Para você que ainda não conhece o projeto original do Awaken Talks, eu convido você a acessar a plataforma do Awaken Talks e desfrutar ali um pouquinho das histórias de despertar que foram contadas com tanta emoção e trabalhadas com tanta sensibilidade para desenvolver em você a empatia e a compaixão, permitindo assim uma transformação e o seu próprio processo de despertar. Hoje, no Awaken Talks, a gente vai trabalhar um assunto específico e assim que eu recebi esse tema, eu logo pensei nessa pessoa querida e o desafio que é conversar sobre esse tema, que é vulnerabilidade, né? O Fernando, que aceitou o nosso convite e está aqui com a gente hoje, é uma pessoa que eu gosto muito e conheço o trabalho dele através do empreendedorismo. Procurei muito mais informações também por admirar a forma com que ele fala sobre liderança e desenvolve ela no seu dia a dia de trabalho. E na primeira oportunidade que eu tive, feliz oportunidade que eu tive esse ano de conhecer ele pessoalmente, logo na primeira conversa, despertou uma admiração a mais pela essência que ele demonstrou a mostrar, reconhecer justamente isso, a vulnerabilidade, a importância de se colocar em movimento e em descoberta na vida. Então, eu queria começar esse nosso papo, Fernando, agradecendo por você ter recebido, né, esse convite aí de braços abertos e estar com a gente hoje aqui. Muito obrigado, Patrícia. Eu adoro o tema. Esse tema, inclusive, tem rondado, além da minha mente, o meu coração no momento de transformação, só que eu estou passando. Eu senti isso logo na nossa primeira conversa e eu sempre falo que para viver ele precisa de coragem, né? Muita coragem. E eu tenho aprendido muito sobre isso e hoje é dia de aprender com você, Fernando. Então, antes da gente começar o bate-papo propriamente dito, você poderia, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouquinho sobre você? Sim, eu fui empreendedor aí por quase 30 anos, através de diversas iniciativas empreendedoras em diversas áreas, sempre uma contribuindo com a outra. E depois de muito tempo, eu fui convidado para me tornar diretor de startups da Fiesp. E naquele momento eu descobri que o meu maior empreendimento é ajudar os outros a empreenderem cada vez melhor. Mas fazer isso com alma e fazer isso com missão e fazer isso com uma verdade que cada um tem dentro de si, mas a maioria das pessoas não sabem o caminho e não descobrem a sua verdadeira verdade, né? Isso ficou muito claro para mim porque eu comecei a fazer isso de uma forma muito calorosa, só muito intensa, e eu comecei a ver só muita transformação nas pessoas que me ouviam. E eu posso falar, então isso acabou fazendo com que eu ganhasse uma autoridade no ecossistema de empreendedorismo brasileiro, me tornei palestrante, dou aula em diversos MBAs, mas eu me considero, na realidade, um aprendiz das relações humanas e, através do meu aprendizado, eu consigo ajudar as outras pessoas a melhor se relacionarem com si mesmas, que é o primeiro passo, depois com quem está à volta delas e com o mundo em si, e assim atingirem aquilo para que elas vieram aqui realizar, né? Eu costumo falar que eu acho que qualquer decisão, qualquer realização nossa, ela deve seguir essa ordem. Primeiro a gente tem que realizar coisas para nós mesmos, depois para aqueles que nós amamos e em terceiro para aqueles que nos amam, né? A gente não tem que fazer só pelos outros, a gente tem que aprender a fazer por nós mesmos. E isso sim é um dos pontos de ser vulnerável que a gente vai estar falando hoje. Fantástico. Adoro essa frase sua, Fernando. Obrigada. Vamos lá. Então, Fernando, a vulnerabilidade, ser vulnerável, você enxerga isso como um poder e como? Paty, vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito, né? Então, quando a gente identifica as nossas fraquezas, inseguranças, falhas, e enfrenta de frente elas, ou seja, se a gente se olha no espelho e consegue falar, Fernando, eu te amo, Fernando, eu te aceito, e Fernando, eu te perdoo, se eu consigo levantar pela manhã e falar isso na frente do meu espelho, é o primeiro passo para identificar aquelas coisas que não vieram para agregar na minha vida,
mas estão presas a mim e eu tenho que me desfazer delas. Então, eu acho que essa vulnerabilidade ela é essencial para qualquer desenvolvimento humano e é isso que a gente está tentando fazer aqui, aprendendo só cada dia, né? E a gente está vivendo um momento agora na história da humanidade que nos força a enfrentar de cara essa vulnerabilidade, isso porque a gente está sempre agindo de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, e agora só somos obrigados a agir de fora para dentro. O que tem dentro da gente? Nossa, eu tenho um quarto escuro dentro de mim, eu tenho medos dentro de mim, eu tenho achismos dentro de mim, eu tenho frases que me dizem eu não consigo, eu não faço. E se eu não identifico, se eu não consigo abrir a porta só desse quarto escuro, eu nunca vou primeiro ajudar a mim mesmo, ajudar quem eu amo e ajudar quem me ama. E muito menos ser um bom líder. Por isso que eu gosto tanto do tema sobre liderança, né? Porque o líder é uma pessoa que vive aquilo de forma verdadeira. Ela entende o que acontece na sua equipe de liderados através das coisas que acontecem na própria vida. Fantástico, fantástico. Essa posição sobre liderança é fundamental, né? Se você não tem essa prática no seu dia a dia, né, Fernando, como você vai aplicar, né? Como você vai enxergar, como você disse, os seus liderados, né? E como viver em meio a tantas incertezas. Então, é preciso abrir essa porta, essa janela desse quarto escuro, como você falou, e conhecer a sua verdade. Fernando, em que momento da sua história, da sua vida, você enxergou a vulnerabilidade como uma ferramenta importante? A gente sempre diz, e é meio normal a gente dizer que o ser humano aprende ou por amor ou pela dor, né? Mas, infelizmente, no dia a dia, quase todo mundo aprende pela dor. A gente acha que o amor é inerente, a gente acha que o amor já nos pertence. Não, o amor tem que ser conquistado, né? Aquele amor que eu acho que normalmente a gente acha que já nos pertence, é um amor frívolo, é um amor efêmero, é um amor só passageiro. Então, não é verdadeiro amor, né? E a gente tem que descobrir, tem que passar por uma construção, né? E no meu caso, eu passei por esse processo, estou sempre passando, tá? Através de momentos de dor, momentos onde eu cheguei, posso falar, no fundo do poço e me deparei e falei, e precisei falar. Eu achei que sabia muito quando eu descobri que não sei nada. Eu achei que eu era melhor que os outros, só quando eu descobri que eu sou só mais um. E quando eu cheguei só nesse ponto, eu comecei um processo de transformação que não deve acabar nunca. A gente tem que lembrar que nós não somos obras prontas. Nós somos uma obra em constante evolução. As obras prontas são as obras dos grandes mestres, da Tarsila do Amaral, Da Vinci, Rembrandt. Esses são os caras que criaram as grandes obras prontas, mas elas são mortas, elas não são vivas. Elas retratam o momento. Nós, como seres humanos, só somos obras em constante evolução. Então, eu sempre tento falar para as pessoas isso. Tenha ciência que você é uma grande obra. E uma grande obra tem que ser construída a cada dia. E, como dono da sua grande obra, é missão sua e não de ninguém à sua volta. Não é missão da sua família, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, só do seu chefe, do governo, de ninguém. Fazer com que essa obra passe por um processo de evolução. Porque senão você nunca vai ser aquilo, vai atingir aquilo porque você veio fazer aqui. Eu acho que ninguém está aqui só por acaso. A gente está aqui para realizar algo, Patrícia. Não. Eu acho que o finalzinho da sua resposta talvez já entra na próxima pergunta, ao meu ver. Mas concordo com você, Fernando. É preciso assumir a sua responsabilidade nesse processo, né, de descoberta e de desenvolvimento. Mas qual seria essa próxima pergunta que se encaixa? Vamos ver. Qual que é a diferença, Fernando, que você enxerga entre a fraqueza e a coragem de se colocar vulnerável nessas situações? Parece que eu escrevi essa pergunta para você, tá, Patrícia? Tá. Eu acho o seguinte, vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a sua melhor definição
é a coragem de ser imperfeito, né? E de onde vem essa coragem? A palavra coragem vem do latim coraticus, que tem como origem a palavra cor, né? E na Roma Antiga, essa palavra só coragem, cor, ela significava com a capacidade do ser humano contar de coração, de dentro do seu coração, a sua própria história. Sem cortinas, sem maquiagem e sem bullshit, sem enrolação. Então, ou seja, falar de si com vulnerabilidade, descobrindo e revelando quem que você verdadeiramente é, né? Então, coragem e fraqueza, elas devem andar juntas, né? Se a gente não se identifica fraco, a gente não se desenvolve. E se a gente não enfrenta a nossa fraqueza, a gente não consegue liderar ninguém. Então, esse tema aqui, eu diria que é o arroz com feijão do tema liderança. Bom, Patrícia, só gostaria de falar também que para os romanos, o coração representa a mente e a alma das pessoas. Nossa, sendo que o coração dá vida ao nosso corpo, à nossa matéria, né? E a nossa mente dá vida, traz a vida à nossa existência. Então, a gente precisa encontrar a nossa vulnerabilidade para que a gente viva essa existência através de uma forma produtiva e evolutiva. Através da coragem, a gente constrói uma verdadeira existência com significado, com razão e com propósito, usando o nosso corpo e usando a nossa experiência e usando aquilo que a gente tem dentro da gente, que é a verdade que a gente deve buscar. E aí a gente parte para a nossa reta final aqui da conversa, que seria a última pergunta, que também já encaixa um pouco na sua resposta, mas aí vem a parte das dicas, né? O que te faz, no dia a dia, o que te faz desperto e atento às, que a gente diz, as tentações do ego? Então, talvez o ego ferido. Se você pudesse trazer uma dica da sua experiência de vida, qual seria? É primeiro importante eu relatar que eu, como grande parte dos seres humanos, identifico que sou vítima do meu ego, né? Mas eu sou um ser vivo, eu estou em evolução, né? Então, eu tento a cada dia ser menos vítima dele. E o que é ser vítima dele? Estar buscando aprovação, estar querendo ser melhor que os outros, achar que a gente tem que fazer algo só pelos outros. E o conceito de vulnerabilidade traz para a gente a verdade de que a gente deve fazer coisas não pelos outros, mas por nós mesmos, né? Então, a partir do momento que a gente identifica isso, a vida começa a realmente ficar muito mais fácil, porque a gente tira pesos dos ombros, a gente tira pensamentos através de nuvens da nossa cabeça que não deveriam estar, a gente tira só cobranças, primeiro só de terceiros, que às vezes nem estão cobrando nada, mas a gente sente uma cobrança interna, que a gente acha que a gente tem que entregar algo. Tem que ser uma caminhada constante, né? Tem que ser sólido e constante, né, Fernando? Isso. Desfaz, né? Um dia exemplar, com o resto da semana fora do eixo, né? Não se constrói. Legal. Verdade. A gente está agora chegando no final da nossa conversa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, a oportunidade de poder aprender com suas palavras, com a sua experiência de vida e profissional. Vou deixar aqui, lógico, aberta para você também dar a sua última palavra para a gente. Eu vou fechar com um poema que eu escrevi o ano passado, e eu dei o nome de A Jornada da Verdade. Tá? E a Jornada da Verdade, para mim, só representa a essência do que é empreender. E dentro desse poema tem todos os conceitos de vulnerabilidade que a gente só falou hoje. Tá? A Jornada da Verdade diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer tão grande e a coragem tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. Fantástico. E eu termino assim dizendo que se a gente se torna vulnerável, sempre vai ter uma rede para nos segurar
quando a gente se joga só nesse abismo da incerteza. Só porque a única certeza que temos é que nascemos e que morreremos. Se a gente não encara de frente as incertezas da vida, a gente vai sempre cair sem rede para nos segurar. Fantástico, fantástico. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você, Patrícia. Vem de encontro total à coragem que a gente deseja estimular as pessoas nesse processo de despertar. Então, sua conversa foi muito rica, suas palavras foram ricas e você fechou com chave assim de ouro. A você que pôde escutar essa conversa, espero que você aproveite cada uma dessas palavras, essas lições que nós pudemos receber hoje do Fernando Seabra. Eu convido você, mais uma vez, a acessar os outros conteúdos da plataforma, assim como as outras conversas, né? Eu sou uma das entrevistadoras desse projeto, a Waking Talks Entrevistas, então nós teremos outras pessoas falando sobre esse mesmo tema. Vai ser muito rico todo esse encontro e eu desejo que você possa aproveitar, desfrutar, para viver esse despertar e assim compartilhar também com outras pessoas queridas que dividem a vida contigo. Grande abraço, Fernando. Grande abraço a você que nos escutou hoje. Até a próxima. Obrigado.